Olá, meu nome é Ricardo Olivoto Sulato e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o exercício da semana 7 da disciplina de Inteligência Artificial. Foi proposto para a gente que desenvolvesse uma atividade sobre algoritmos genéticos para controle P&D de um motor. Os algoritmos genéticos envolvem fatores que analisam os indivíduos de uma certa população e as incidências de modificações, pode ser evoluções ou decadimento, ao passar das gerações, que causam as variações genéticas. Para a aplicação desse algoritmo, foi proposta uma atividade para controle P&D de um motor CC. Então, os algoritmos genéticos, eles basicamente vão cruzando pais e filhos para otimizar um dado problema. Para a execução desse exercício, foi utilizado esse programa GA Aula 3B, que foi disponibilizado pelo professor, onde ele tem os parâmetros do motor CC, mas eles não serão usados nessa parte. Aqui, para avaliar o número de população, o número de genes de cada indivíduo e o número de gerações de cada indivíduo, o fator de mutação, a penalidade são dados para refinar essa busca, o x mínimo e o x máximo do espaço de busca e a parte que define o espaço de busca. Aqui, para esse exercício, foi utilizado um KP de 0 a 100, um KI de 0 a 40 e um KD de 0 a 0,5. Primeiro temos a inicialização da população, que pega e faz dois fors com a população e o número de genes para cada indivíduo. Temos a parte que avalia a população inicial, a parte do processo evolutivo que vai cruzando os pais e os filhos, e aqui ele vai tendo uma variável com o número de substituições de indivíduos por geração. Aqui faz a mutação do novo filho, né? Ele cruza os dois pais e gera um novo indivíduo, depois ele faz a mutação do novo filho. Ele avalia o novo filho, tenta substituir o filho no lugar do pior pai, então ele vai fazendo essa alteração dos indivíduos para sempre buscar otimizar e achar o melhor indivíduo que vai responder esse problema. Temos a parte que acha o melhor indivíduo e printa na tela. Aqui é a resposta em segundo grau do motor CC, com os parâmetros dados pelo professor, e aqui a parte que faz a aquisição de KP, KI e KD para otimizar o sistema. Aqui a parte que calcula o TA, então ele vai verificar se o valor está entre mais ou menos 2%. Aí ele vai fazer a avaliação, buscar no sistema, e caso ele vá para mais que 2% e volte, ele sempre vai aquisitar o valor que não varia mais dentro dos 2%, porque senão ele pode pegar um TA errado. Na parte do cálculo do fit, foi dado a função calcFit, onde ele adquire os valores de KP, KI e KD. Ele tem as penalidades, que são aqueles valores que eu citei no programa, que fazem um ajuste fino. Aqui o sistema original, o P&D de KP, KI e KD, o sistema aplicado com o controlador, aqui o sistema gerado e aqui a parte de cálculos, que adquire os valores da curva. E as três restrições. Se o erro for maior ou igual que 1%, ele restringe, aplica para sempre ir otimizando, tanto para o erro, quanto para o overshoot, quanto para o TA. Aí sim ele calcula o fit do sistema, para sempre identificar o indivíduo que tem o menor fit, que vai ser o melhor para responder aquele sistema. Na parte dos resultados, temos que para uma população de 2 e uma geração, ele deu esse dado sistema laranja, o azul é o sistema original, com um tempo de assentamento de 1,9, um pico de 0,99, ou seja, ele teve um erro menor que 1%, e não teve overshoot nesse sistema, para esse dado KPKIKD aqui que o algoritmo encontrou. Para uma população de 10 e apenas uma geração, o sistema dado foi esse seguinte, com um tempo de assentamento de 2,6, um pico de 1,0072 e foi para esse KPKIKD aqui, ó, de 48,97, 37,63 e KD de 0,289. Para uma população de 100 indivíduos e apenas uma geração, o sistema já foi esse. Já percebe que esse sistema aqui ele não entrou dentro dos parâmetros, porque o tempo de assentamento deu NaN ou NaN, que significa que mais para frente, depois de um dado certo período, esse sistema vai entrar em instabilidade. O pico deu fora daquele 12% de overshoot, né, que era até 5, ele deu 12, e foram esses KPK e KD gerados pelo sistema. Agora, para uma população de 2 pessoas e 10 gerações, foi gerado esse dado sistema aqui, que chegou muito próximo do ideal, porque ele teve um tempo de assentamento de 1,98, um pico de 0,9992, e esses foram o KPK e KD que deram esse sistema otimizado aqui. Para uma população de 2 e 50 gerações, esse foi o sistema gerado. Agora ele teve uma diminuição no tempo de assentamento, o erro em regime se manteve o mesmo, ele ficou bem próximo dentro do estipulado, e esses foram o valor de KPK e KD gerado por esse
essa busca. Agora, para uma população de 2 ainda e com uma geração de 100, esse sistema foi bem parecido com o de 50 gerações, porém ele ainda diminuiu um pouco mais o tempo de assentamento. As conclusões levantadas a partir desse experimento foi que, devido aos algoritmos genéticos sortearem valores iniciais e terem uma certa porcentagem de mutação genética, nem sempre a primeira tentativa definirá se os valores testados são bons ou ruins. É interessante que haja uma certa quantidade de testes para definir se aqueles valores tendem para respostas boas ou ruins e definir se devem ser considerados. Quando somente a população foi variada, percebe-se que com apenas uma geração não há cruzamento entre os melhores indivíduos. Dependem de que os indivíduos dentro daquela população sejam bons para que gerem bons resultados. Pelos testes, percebe-se que ao aumentar muito a população, o teste piorou ao invés de melhorar. Com isso, a gente pode concluir que, se eu tiver uma população muito grande, mas poucas gerações dentro da minha análise, eu não vou ter tanta mutação genética assim. Então, vou ter que depender que meus indivíduos dentro daquela população sejam bons para gerar bons resultados. Quando eu variei apenas as gerações, verificou que os valores de poucas gerações chegaram mais perto do exigido do problema. E, conforme eu fui aumentando o número de gerações, o algoritmo tendeu a cada vez mais otimizar o sistema. Então, eu tinha uns valores iniciais que eu tinha que seguir, que era TA igual a 2 segundos, um máximo pico menor que 5% e um erro em regime de quase zero. E o algoritmo, conforme eu tive mais gerações, ele cruzou melhores indivíduos e foi otimizando cada vez mais, diminuindo ainda mais o meu tempo de acomodação. Na parte de testes, eu vou sortear uma população com 10, o número de genes vai se manter o mesmo, porque se eu alterar apenas a população e as gerações, e não alterar os genes, eu vou ter uma comparação dentro da mesma espécie, porque se eu alterar o número de genes, pode ser que eu esteja considerando que eu estou alterando a minha espécie de análise, entendeu? Porque, vamos supor, o ser humano tem um número de cromossomos, agora os sapos têm outro, então eu mantive o número de genes o mesmo. Após rodar o algoritmo uma vez, ele vai começar a analisar. Aqui ele vai ter as gerações e os melhores fits, levantar o KPK e KD e gerar um gráfico. Esse foi o gráfico gerado, ele teve um tempo de assentamento de 1,51. Porém, agora eu vou rodar mais vezes para a gente verificar a diferença entre várias simulações do mesmo algoritmo com os mesmos dados. Após rodar mais algumas vezes o algoritmo, a gente pode perceber a diferença da otimização desse sistema, pois a gente tem sistemas muito bons aqui e dentro desses sistemas muito bons, um foi fora dos especificados. Por isso que eu coloquei aquela conclusão de que você tem que rodar mais vezes, avaliar mais vezes se o sistema tende a resultados ruins ou a resultados bons, como esses três aqui. Então, esses valores de 10 na população e 3 nas gerações seriam um bom valor de teste.